Boa noite. Boa noite a todas e todos que se conectam para esse nosso momento de reflexão. Hoje, quarta-feira, estamos no meio da Semana da Paixão, no meio da Semana Santa, e estamos aqui para um momento de reflexão sobre a Quaresma. Estamos no finalzinho, chegando na Páscoa. Somos a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro, em São Paulo. E todos os anos nós temos um ciclo de encontros que são as reflexões de Quaresma. Tínhamos nos proposto a fazermos um ciclo de 5 encontros, sempre nas quartas-feiras à noite, em Rio Claro e Ferraz, 2 de nossas comunidades, e também nos cultos de Piracicaba e São Carlos nos finais de semana. A quarentena imposta acabou impedindo a realização de todos os encontros e dos cultos, e assim o tema ficou pela metade. Nesse ano, nós tínhamos nos proposto a refletirmos sobre os principais motivos que levaram as autoridades religiosas judaicas a perseguirem e matar Jesus. Olhamos e começamos a refletir nos seguintes pontos. Primeiro, a pregação de Jesus, ela fez com que fariseus, escribas, sacerdotes se colocassem contra Jesus. E além disso, a postura de Jesus, a posição de Jesus, o poder que Jesus tinha e o jeito de ele trazer as profecias para anunciar ao povo. Hoje, nós queremos fazer um momento de encerramento desses encontros, mesmo que não tenhamos realizado todos. Queremos encerrar falando sobre o perigo que Jesus representava e o perigo que representava o perdão dado por Jesus, o perdão anunciado por Jesus. Por isso, nosso tema hoje é o perdão dado por Jesus. Antes de nós entrarmos no tema, eu quero convidá-los para um momento de oração. Nos dirigimos a Deus, ao Senhor, em oração. Amado Deus, bendito sejas, porque a Tua palavra é vida para a nossa vida. A Tua palavra nos ensina e Tu, Senhor, és aquele que nos indica caminhos a serem seguidos. E obrigado por Jesus, Teu Filho, que tudo fez por nós, nos trazendo salvação e vida plena. Agora, Senhor, nos ensina mais um pouco através do perdão trazido por Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos e oramos. Amém. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda do Messias. Nós temos várias profecias que falam disso. O povo esperou muito pela vinda do Messias. E com isso, expectativas foram criadas de como seria o Messias. E muitas imagens foram criadas e inventadas até sobre ele. O problema é que Jesus não correspondeu a muitas imagens projetadas sobre o Messias. A postura ou conduta que Jesus teve não agradou, especialmente às autoridades religiosas de Israel, sacerdotes, escribas, fariseus e também saduceus. Essas autoridades procuravam achar jeitos de acusar supostos erros de Jesus. A postura de cuidado e amor com que ele tratava as pessoas, especialmente os fragilizados, desprezados e colocados à margem da vida em Israel, os tidos por pecadores, fez com que até João Batista tivesse dúvidas sobre a autenticidade de Jesus, a suavidade de Jesus ao cuidar das pessoas, ao entender suas dores
e aquietar suas angústias, deixou até João inseguro, por incrível que pareça. João Batista chegou a enviar discípulos para perguntarem a Jesus se ele era de fato o Messias, anunciado por ele mesmo, João, ou se deveriam esperar outro Messias. Temos isso em Mateus 11. A pregação de Jesus maravilhava as pessoas. Muitas o seguiam por vários lugares. Sua pregação falava para o coração das pessoas, pois o fato de andar e conviver no meio do povo fazia com que Jesus soubesse o que precisavam escutar, o que tinham necessidade de ouvir. Jesus conhecia os corações e por isso falava para dentro deles. Essa, quem sabe, fosse a grande diferença de Jesus em relação aos fariseus, aos escribas e sacerdotes que também ensinavam a palavra de Deus. Jesus convivia com as pessoas e as olhava através do amor de Deus para com elas, e com isso via as suas dores, enxergava os seus sofrimentos. As autoridades, pelo contrário, olhavam as pessoas através da rigidez da lei e só enxergavam pecadores e seus erros. Era um olhar completamente diferente. Jesus não excluía os ditos pecadores. Pelo contrário, sua palavra acariciava suas dores e curava seu interior, e com isso o exterior também mudava. Jesus tinha contato com os doentes, tocava neles e os curava, tinha convivência com os publicanos, com as prostitutas e comia com eles. Demonstrava amor para com todas as pessoas. Podemos dizer que, segundo Jesus, as autoridades religiosas têm uma compreensão apenas condenatória dos mandamentos de Deus. Jesus, por seu lado, tem uma compreensão de libertação, de libertar as pessoas através dos mandamentos. Assim também a posição assumida por Jesus ao se dizer enviado por Deus e seu poder amplamente demonstrado em todas as áreas causavam resistência nas autoridades. Portanto, nós queremos hoje, como eu disse, terminarmos o tema Quaresma e abordarmos agora o perdão dado e anunciado por Jesus. Por que o perdão anunciado por Jesus trazia perigo para as autoridades religiosas da época? O que fazia com que elas quisessem silenciar Jesus e por fim até matá-lo? E acabaram conseguindo isso. O perdão dado por Jesus e anunciado por ele e vivenciado por ele incomodava demais. E isso se evidencia logo no início do ministério de Jesus, registrado por Marcos 2, 1 a 12. A história tão conhecida da cura do paralítico, aquele paralítico que foi colocado através do teto pelos seus amigos diante de Jesus, porque não podiam chegar através das portas ou das janelas. E o que chama atenção nesse episódio, de forma especial, é que Jesus anuncia o perdão dos pecados para o paralítico. E isso causa uma enorme confusão e inquietação dos fariseus e escribas que ali estavam. E para confirmar isso, de que ele podia perdoar, ele cura o homem do seu problema físico. As pessoas que estão ali observando esse fato acontecido dão glórias a Deus pelas coisas que enxergam e que veem. Isto é, reconhecem que Jesus está agindo ali. Se Deus está agindo ali, Ele está em Jesus. E isso incomoda por demais as autoridades. O que isso representa para os sacerdotes, por exemplo?
O que isso representa para os fariseus e escribas? Como é que agora vão atuar os sacerdotes, os fariseus e os escribas, se Jesus anuncia perdão? Do nada. O perdão dos pecados, à época de Jesus, antes também, muito tempo depois, estava vinculado, de certa forma, ao templo e ao sacrifício de animais. Oferecia-se animais para receber perdão. Isso colocava o perdão, vamos dizer assim, sob a guarda dos sacerdotes. Eles tinham autoridade para anunciar o perdão depois do sacrifício. Como havia muitos pobres, era necessário até adaptar as ofertas e sacrifícios conforme as posses de cada pessoa. Desde bois, carneiros e ovelhas, para os mais ricos, até simples pardais, para os mais pobres, mas tudo era vendido no próprio templo e gerava uma renda altíssima. Quando Jesus perdoa pecados sem necessidade de oferecer sacrifícios, ele também ameaça o poder econômico do templo. Ora, se não precisa mais ir no templo oferecer um carneiro, uma ovelha, um boi, uma pomba, como os sacerdotes vão vender e vão ter seu lucro no templo? Esse é o problema. Por outro lado, agradar a Deus e ter perdão também estava ligado ao cumprimento das leis. Era isso que escribas e fariseus anunciavam a plenos pulmões. Assim, quem cumprisse uma enormidade de leis que haviam sido impostas ao longo dos anos, fala-se em 613 leis, poderia se considerar justo diante de Deus. E para essa pessoa, o perdão era algo concreto, pois mostrava merecimento com as suas obras. É isso que o fariseu diz enquanto ora, ao se comparar com o publicano, que lá na entrada da sinagoga ou do templo, humildemente ora assumindo o seu pecado. O fariseu não. Está diante de Deus, está diante do momento de culto, do altar, e diz, olha eu aqui, Senhor. Temos isso em Lucas 18. O fariseu e o escriba se achavam melhores e merecedores de louvor diante de Deus. Era como se Deus ficasse devedor deles por causa do seu jeito de viver. E agora vem Jesus e diz que basta a fé para ter seus pecados perdoados. Não precisa mais oferecer sacrifícios pelo pecado e nem adianta enumerar boas obras diante de Deus. Isso causa complicação para sacerdotes, fariseus, escribas, anciãos, e eles então querem silenciar Jesus e por fim matá-lo. Muito pelo contrário do que era compreendido através dos sacrifícios e através das obras, Cristo não estava interessado na ostentação ou no mérito pessoal, mas está interessado enormemente no quê? No coração que crê em Deus e dele espera a sua salvação e sua vida. Quando Jesus olha para aqueles 4 homens, ou 3 ou 4 homens, ou 5, que estão descendo o paralítico na frente dele, ele percebe o quê? O texto diz, Jesus vê a fé verdadeira e perdoa. Jesus vê no paralítico que mostra, juntamente com seus amigos,
que sua fé é autêntica e que precisa sentir a presença de Deus com ele. Ele está carente porque a sua condição de paralítico estava vinculada, unida com pecado. Talvez dele, talvez dos pais. Por isso Jesus pode dizer aos sacerdotes e aos anciãos que os publicanos e as prostitutas vão precedê-los no reino de Deus. Isso é duro de ouvir. Jesus enxergava e mostrava que Deus olhava para o coração, para a fé, para a dependência de Deus. Talvez o problema todo seja que as autoridades de Israel, autoridades religiosas, sempre se prenderam à lei como a interpretavam e nunca olhavam para o bem que Jesus estava promovendo a todo o momento. Não olhavam para tantas pessoas que estavam sendo ajudadas e que tinham suas vidas restabelecidas e retomavam a dignidade diante da sociedade. Vidas que eram refeitas. A alegria da vida retornava para tantas pessoas que foram cuidadas por Jesus. As autoridades não enxergavam isso, porque seus olhos estavam presos à letra da lei e só viam pecadores com seus defeitos. Jesus não colocava carga sobre as pessoas, como os fariseus e escribas e sacerdotes faziam, impondo as leis sem qualquer noção de perdão e cuidado com os sofredores. Pelo contrário, gente, Jesus se propunha a ajudar as pessoas a aliviar seu sofrimento e sua angústia. Jesus não era justiceiro implacável, mas libertador que aliviava os perturbados por causa de seus próprios pecados. Jesus os acolhia. Jesus olhava para a fé e, a partir da fé, ele anunciava perdão. O perdão que Jesus oferece e pratica é perdão que está no coração de Deus e não na rigidez das leis que eram defendidas sem noção pelos escribas, fariseus e sacerdotes. Esse perdão precisa estar no coração de cada uma e de cada um de nós. Esse perdão precisa ser uma das molas propulsoras da convivência humana. Esse perdão tem que estar presente na nossa relação com as pessoas, em cada situação da vida que necessite de refazer amizades, de conviver entre as pessoas, de fazer com que a vida se restabeleça. Assim como Jesus perdoa, precisamos nos esforçar para perdoarmos nós também. O perdão dado por Jesus era tão perigoso, porque ele dizia às pessoas: creiam em Deus, confiem em Deus, e vocês estarão nas mãos de Deus o tempo todo. Vocês vão perceber o quanto Deus estará presente na vida de vocês. Eu quero ir para o final da nossa reflexão e trazer aqui um pequeno exemplo que eu gosto de usar, uma alegoria, uma parábola. Eu gosto de usar a alegoria de dois eletrodomésticos que muitas vezes temos em nossas casas. Aqui, São Paulo para cima, nós temos normalmente só um desses eletrodomésticos, que é a máquina de lavar roupas. Mais para o sul, por causa da tremenda umidade dos dias frios e de muita chuva, lá também existe a máquina de secar roupa.
Eu quero fazer uma comparação desses dois eletrodomésticos e dizer: a máquina de lavar roupa só recebe roupa suja e a lava, limpa essas roupas. No contato com a máquina de lavar roupas, essas roupas são purificadas, voltam a ser limpas. Enquanto que na máquina de secar a roupa, nós só colocamos roupas já limpas para que a máquina seque e possamos usá-las. Se nós olharmos para a vivência de Jesus e dos fariseus, dos escribas, nós vamos entender isso. Jesus era máquina de lavar roupa. As pessoas se aproximavam dele e através da sua palavra, através da água da vida, que era ele mesmo, essas pessoas eram limpas, eram transformadas, eram refeitas nas suas vidas. Enquanto que os fariseus, os escribas, comparados a máquinas de secar a roupa, só aceitavam as pessoas que estivessem limpas para conviver com eles. Isto é, não ajudavam as pessoas a se purificar. Elas queriam que as pessoas fossem boas, corretas, para daí então virem conviver com eles. Essa era a grande diferença. Jesus oferecia purificação, oferecia cuidado. Muitas vezes, nos dias de hoje, comunidades podem ser máquinas de secar roupa. Nós podemos ser máquinas de secar roupa quando nós exigimos que as pessoas primeiro sejam puras, sejam limpas, para virem conviver conosco. Enquanto que deveria ser o contrário. Cada comunidade, a partir da fé em Jesus, a partir da ação do Espírito, deveria ser uma máquina de lavar roupa, onde as pessoas que são pecadoras, assim como aquelas que estão na comunidade, poderiam vir e no contato com elas, na ação de Jesus, sejam purificadas, sejam modificadas, sejam transformadas. Mas parece que nós, muitas e muitas vezes, optamos por ser máquinas de secar roupa. Isso é, queremos que as pessoas primeiro sejam limpas, sejam boas, sejam honestas, para daí então virem conviver com a gente. Não é assim que Jesus fazia. O seu perdão era perdão que purificava. O seu perdão era perdão que acolhia. O seu abraço era aquele que cuidava. Nos dias de hoje, nós podemos contar com esse Jesus. Ele nunca se afasta de nós, pelo contrário, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele quer cuidar de nós. E da mesma forma, ele nos desafia a que nós também acolhamos, cuidemos e ajudemos pessoas a transformar a sua vida. O perdão de Jesus era um perigo para as autoridades da época, porque mexia com as estruturas e trazia um novo conceito de Deus para dentro da sociedade da época. Ele não pode ser um perigo para nós hoje. Jesus não pode ser um perigo para nós hoje. Precisamos moldar o nosso jeito ao jeito de Jesus. Não há como domesticar o jeito de Jesus e adaptá-lo ao jeito de nossa sociedade. Não se coaduna. E a sociedade se perdeu de Jesus em grande medida. Por isso, vivamos diferente e sejamos representantes do Senhor Jesus onde estivermos, onde vivermos. Jesus representou grande perigo para o jeito de viver das autoridades israelitas, especialmente para o jeito de interpretar e aplicar as leis de Deus. Isso fez com que o colocassem na cruz. Mas ele já morreu por nós e nos desafia a nós transformarmos o nosso jeito e também nós sermos anunciadores do novo perdão, do perdão que quer purificar, do perdão que quer tirar, que quer puxar para cima, que quer elevar, tirar as pessoas das suas dores, das suas dificuldades e fazê-las viver segundo o amor que há em Cristo Jesus.
façamos nós assim e sirvamos a Cristo e anunciemos o seu perdão que refaz vida, que transforma, que bota para cima. Pensemos nisso, nesse final de tempo já de Quaresma, estamos na Semana Santa e logo logo vamos celebrar Páscoa, passando primeiro pela Sexta-feira Santa, é verdade. Amém. Lembremos que o Senhor Jesus nos conhece e sabe o que temos realmente necessidade e no devido tempo Ele suprirá a nossa vida com aquilo que precisamos. Confiemos no Senhor Jesus e sirvamos a Ele sempre, cada vez mais. Esse tempo agora da Semana Santa é um tempo de continuarmos a refletir sobre a presença de Cristo conosco, sobre a nossa possibilidade de vivermos segundo Cristo Jesus e de termos a Sexta-feira da Paixão, o domingo de Páscoa como marcos na nossa vida, que vão nos indicar como vivermos, que vão também nos levar para servirmos cada vez mais a Deus no nosso próximo. Fiquem com Deus e que a sua bênção permaneça sobre a vida de cada uma e de cada um, bem como de seus familiares e de seus lares. Que a paz do Senhor os acompanhe. Um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. Volto a dizer que somos a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro, São Paulo. Sou o pastor Luiz Carlos de Oliveira e atuo aqui juntamente com o pastor Eldo Krieger. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todas e todos.